Olá, pessoal. Olá, pessoal. Quem fala é Bruna e Gerry. Somos acadêmicos da PUC do Paraná. Estamos cursando a pós de Estratégias Financeiras para Tomada de Decisão. Realizamos, então, o planejamento estratégico de uma empresa do segmento de TI. Vamos apresentar para vocês. Então, pessoal, até para manter um pouco do sigilo aí da informação, a gente não está abrindo o nome da empresa, mas é uma empresa do segmento de TI bastante conceituada no mercado. Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente tem que pensar que o que é o planejamento estratégico? É a primeira pergunta que vem em nossa mente, né? Então, o planejamento estratégico é o simples fato de você pensar de uma maneira estratégica, né? É o ato de você pensar numa empresa de longo prazo, com uma direção bem definida, com um foco bem definido para essa empresa, sempre utilizando os recursos disponíveis de maneira eficiente, né? Tentando maximizar o máximo possível os resultados, aumentando a produtividade, enfim. Essa é a ideia de planejamento estratégico, que você começa a pensar de maneira estratégica, existem algumas ferramentas que você utiliza ao longo da construção desse planejamento estratégico, dentre elas a gente vai falar aqui análise PESTEL, análise SWOT, enfim, e isso fecha tudo ao final com a transformação desse planejamento estratégico a um orçamento que deve ser acompanhado pela alta direção da companhia. E é o direcionamento de todo mundo, né? Perfeito, é isso aí, Bruna, com certeza. E outra ferramenta que a gente também utilizou para fazer, se utiliza muito para fazer essa análise estratégica, essa avaliação da empresa, pensar no longo prazo, são as 5 forças de Porter, ou seja, a gente tem que analisar sempre o poder de barganha, a força que os concorrentes têm, os clientes, a força que eles representam sobre a empresa, a ameaça de produtos substitutos. Então, se você tem hoje, por exemplo, for dono de uma empresa que é uma máquina fotográfica, que produto que poderia ser substituto? O próprio celular. O celular está vindo hoje com uma série de funcionalidades que uma empresa que fabrica máquina fotográfica, ela já tem que pensar de maneira diferente, o mercado dela é diferente, né? Então, a ameaça de novos entrantes, quer dizer, uma outra empresa que vende celular que não tem nada a ver com um segmento de máquina fotográfica, mas ela vai fazer uma pressão nesse mercado, né? Ela tem uma força muito grande. E a própria rivalidade entre os concorrentes. Se existe uma competição muito forte ou muito fraca nessa concorrência entre, né, esses concorrentes, isso também tem que ser levado em consideração. Então, na nossa análise, na nossa sugestão, a gente, além das ferramentas de PESTEL, análise SWOT, a gente também analisou do ponto de vista das forças de Porter. Tá? Então, vamos lá. Continuando, o inicial, nós temos que definir missão, visão, valores e objetivos da empresa. O conceito desses 4 pontos é que, com eles, nós podemos montar a forma mais poderosa de uma empresa inspirar, engajar, motivar a equipe que trabalha nela, praticar os princípios que levam a empresa ao sucesso também e responder o que a organização se propõe a fazer, o que ela está fazendo e também para quem ela está direcionada. A ideia, até para ser de uma maneira bem simples de a gente identificar, né, a gente comentar, a missão a gente sempre está pensando mais no hoje, no presente, no agora. Né? Então, a missão, ela sempre tem uma visão mais atual. A visão, a gente já está pensando já mais no futuro, lá na frente, como a empresa quer ser vista, como ela quer ser encontrada, como ela quer ser percebida, né? E os valores são os valores que a empresa tem, assim como nós temos valores enquanto pessoas, as empresas também têm alguns valores, né? E os objetivos, quais são os objetivos dessa empresa, né? Então, o que ela está pensando, de que forma ela está pensando e quais são os objetivos dela enquanto empresa, né? Então, o que a gente identificou aqui como uma missão para a empresa de TI nesse sentido, nessa empresa? Prover alguns diferenciais competitivos, sustentáveis para as organizações, né? Com pessoas comprometidas e valorizadas. Hoje é isso que ela quer no presente, é esse conceito que ela quer carregar, né? Sempre trazer essas questões de sustentabilidade, pessoas comprometidas, valorizadas, né? Esses diferenciais competitivos aí para os clientes, né? E a visão, como que ela quer ser vista então lá no futuro, né? Ser a melhor escolha para soluções inovadoras, ou seja, é uma empresa que ela quer ser realmente referência no setor de TI lá no futuro. Quais são os valores que a gente identifica para uma empresa como essa? Primeiro, o foco do cliente, né? Pensar sempre com o olhar do cliente. Ética, acho que, né, o mundo de hoje nada Não permite que não tenha. Isso, o Brasil cada vez mais pede por ética, enfim, né? Inovação constante, a gente fala que não pode deixar de ser um valor para a empresa, né, Bruna? Porque Sim. uma empresa
quando a gente está falando de uma empresa de TI, a inovação ela tem que ser uma constante. A valorização das pessoas, porque um dos maiores ativos de uma empresa hoje de TI são as pessoas, a qualidade, né? Então, quer dizer, você vai fazer um software, vai desenvolver alguma coisa e que não dá para ser mais ou menos, tem que ser 100%, né? E também maximizar os resultados, ou seja, fazer mais com menos, ou fazer mais com o que você tem, cada vez mais, né? Gerar competitividade e gerar maximização desses resultados, né? E os objetivos que a gente identificou para essa empresa. Então, é ampliar a presença de mercado, quer dizer, se ela quer ser também lá no futuro como a melhor escolha, então ela tem que ampliar essa presença de mercado nela, ela tem que ser vista pelo mercado dessa forma, né? Ela tem que conceber e agregar soluções que gerem valor ao cliente, quer dizer, ela vai desenvolver alguma coisa que geralmente agrega valor para o cliente. Ela tem que promover também uma transformação digital dos clientes, ela tem que fazer com que o cliente também... Ela é responsável por isso. Isso, ela tem que ser um agente transformador da transformação digital dos nossos clientes, né? Dos clientes futuros. Isso mesmo. E ainda fechando esse tema, Bruno, acho que é interessante a gente também comentar para a galera aí, mas a estrutura organizacional. A gente entende que como uma empresa de software, é um pouquinho diferente a estrutura, né? As empresas de software, elas são até mais centralizadas, né? De certa forma, né? Não é como uma empresa, uma indústria que ela tem uma planta num lugar, uma planta em outro lugar, enfim, né? Uma indústria que ela está produzindo determinado componente ou determinada mercadoria num lugar e outra em outro lugar, a empresa de TI ela é mais centralizada. Então a gente entende, né? Eu acho que a estrutura funcional é uma estrutura mais adequada para o negócio da empresa de TI, que é uma gestão mais vertical, mais centralizada, apesar de ser uma estrutura mais rígida, a estrutura organizacional, né? A gente entende que a estrutura funcional ela é mais rígida, mas ela apresenta maior controle, uma melhor comunicação, então acho que ela é mais adequada para essa empresa de TI nesse momento. Tá? Continuando, então, uma das análises feitas no planejamento é a análise PESTEL. O conceito dela, ferramenta que utiliza para analisar os fatores externos que podem impactar o negócio da empresa, né? E que também precisam estar mapeados para esse planejamento e para os possíveis cenários que a gente possa vir a desenhar e definir. Perfeito. A análise PESTEL ela é muito importante. Acho que assim, a gente olhar para fora, né, Bruno? Olhar para fora da empresa sem fazer uma análise PESTEL para tentar fazer um planejamento estratégico, acho que é inconcebível, né? Um PS sem esse tipo de análise. Então, o que a gente identifica do ponto de vista que a gente pode passar para o pessoal no nosso trabalho, o que a gente identificou do ponto de vista político, né? É um fator que hoje ele impacta qualquer empresa, né? O fator político, inevitavelmente qualquer empresa hoje ela está sofrendo com a questão da instabilidade atual, né? Os empresários eles deixam de investir, isso provoca retração na economia, então quer dizer, a questão política hoje ela é inevitável e inerente para qualquer empresa e para essa de TI não é indiscutível, né? Isso. Do ponto de vista econômico, que hoje em dia está muito ligado também ao político, né? Não menos importante, mas as taxas de inflação, taxas de juro principalmente, elas impactam muito nas empresas de TI porque o custo de financiamento ainda é alto para as empresas, né? E como o setor de tecnologia é um setor que demanda muito de investimento, de inovação e tudo mais, então o custo de financiamento ainda é alto. Então, dentro da nossa análise PESTEL, a gente identificou também que o setor econômico ele impacta muito por conta das taxas de juros que ainda são muito altas, né? As questões sociais também são bastante importantes, porque de certa forma impactam até de maneira positiva, né? A gente vê isso como oportunidades, né? Porque abre espaço até para que as pessoas estão cada vez mais conectadas, estão querendo soluções mais produtivas de gestão, então acho que isso é uma coisa bacana que a gente identificou dentro da análise PESTEL para uma empresa de TI, além da robotização, né, a gente viu também alguns casos aí, acho que é bacana, vem ganhando cada vez mais espaço nos sistemas, né, as questões ligadas tecnológicas também, há uma forte tendência aí da inteligência artificial, da computação cognitiva. O blockchain é uma outra grande tecnologia que está vindo aí, que as empresas de TI elas precisam estar bastante atentas, e essa empresa não foi diferente, né? São muitas oportunidades, né, que já são consideradas, isso tudo já é considerado uma nova... Né? Isso, e já é considerado uma grande revolução seria o que a gente chama de indústria 4.0, a grande revolução, né, na tecnológica que está por existir. Aí seguindo, acho que os fatores ambientais, pelo que a gente identificou, né, a gente não viu... São
grandes, né? Mas como hoje os clientes também exigem, né? Eles estão mais exigentes quanto a isso. Então sempre vai impactar de forma positiva. Isso, e não é nada assim que seja, né, extremamente relevante ambiental, né? Agora, legal, acho que as questões legais, elas são mais importantes, né? É um dos fatores, eu diria assim, se não um dos mais ou o mais importante. Porque como a gente tem uma situação aí de complexidade no nosso sistema tributário, por exemplo, os softwares, eles vêm justamente para ajudar nessa questão de gestão, de maximização e tudo mais. E imagina se o governo ele resolver mexer e simplificar toda a vida do empresário. Obviamente que a grande parcela dos empresários espera isso, que seja mais fácil, mais simples de se controlar, de se apurar impostos e tudo mais. Mas para um mercado de TI, para um segmento de empresa de tecnologia, a demanda vai ser menor, né? Se for descomplexo, né? E se for complexo, cada vez mais a demanda para o setor de software, né? E até pensando na maximização dos clientes, a questão legal em outros países também. Também, né? Com certeza. Isso aí, com certeza. Então tá, identificamos a parte de stakeholders, né? O conceito deles fundamental, nós conhecemos os stakeholders, identificar quem é a parte interessada, analisar o nível de interesse, de poder, de expectativa deles com a empresa. E a comunicação é a atividade essencial para que nós tenhamos sucesso com todos eles. Eu acho que dentro dos stakeholders, né, acho que não dá para deixar de também reforçar que são as pessoas que têm o maior interesse, né? Então, quando a gente olha para o mercado externo, para a parte externa da empresa e tudo mais, a gente tem que olhar quem são os nossos stakeholders. Quando a gente olha para dentro, a gente também tem que olhar quem são os nossos stakeholders, né? Então, do ponto de vista, nesse sentido, a gente identificou que alguns que têm alto poder e alto interesse, que seriam o conselho de administração, os acionistas, a diretoria executiva, né, os próprios clientes também, né? Então, esses grupos são, acho que, os principais, né, Bruno? Os maiores interessados, né? Que têm maior interesse e maior poder, né? É o principal foco da empresa, né? Isso. E para manter esses caras aí satisfeitos, a gente entende que a gente tem que trazer resultados consistentes, né? No caso aí de acionistas, no caso aí de conselho e tudo mais, né? E, enfim, no caso de cliente, eu acho que as inovações, elas têm que ser constantes, né? Acho que para que o cliente continue sendo interessado no nosso negócio, né? Então, enfim... É o que eles esperam, né? Isso, exatamente, ainda mais uma empresa de TI, né? E aí, ainda seguindo essa linha de stakeholder, com alto poder, mas com baixo interesse, a gente identificou, né, nas nossas análises aí o governo. O governo, por se tratar de uma empresa de software, né, a gente tem que acompanhar as questões legais, do ponto de vista aí, até para ver as oportunidades ou eventuais ameaças que possam impactar no desenvolvimento, né, dos nossos produtos, mas as questões também econômicas, aí elas estão bastante ligadas aí nesse sentido, porque a gente fazer a revisão aí dos principais indicadores macroeconômicos semestralmente, até para ver como é que vai ficar o próximo semestre, como é que vão ficar as coisas do ponto de vista, né, econômico aí, que medidas a gente vai ter que tomar, às vezes para segurar uma questão de custo ou não, enfim, né? E ainda seguindo baixo poder, né, e alto interesse, que são fornecedores, concorrentes, os canais de distribuição, parceiros, enfim, é um grupo bastante grande também. A ação já é pequena, né? Isso, a ação já é pequena, mas a gente precisa monitorar, né, até para ter uma ideia do grau de interesse de cada um desses grupos, né? Não até perder a parceria. Isso, porque a gente tem uma parceria conquistada e tudo mais, enfim. A gente tem que ter uma ideia de que tem que ser uma prática de ganho dos dois lados, né? Tem que ser o canal, o fornecedor, enfim, a gente tem que estar ao mesmo tempo aí monitorando isso. E eu acho que os concorrentes, que eu colocaria ele numa pequena aspas aqui, né? A gente tem que ter um acompanhamento um pouco mais contundente, um pouco mais forte, porque a gente tem que entender o que eles estão lançando, o que eles estão pensando em termos de produto, em serviço, e isso pode impactar no nosso negócio, né? Pode trazer uma ameaça muito grande, né? Enfim, né? Ou a gente pode identificar uma oportunidade, né? E, enfim, aí eu acho que universidades, agências de propaganda, incubadoras, instituições, isso aí é baixo poder, baixo interesse, né? É mais nesse sentido, né? Legal. Então vamos lá. A última análise feita, a análise SWOT. Então, a ferramenta de gestão que avalia o ambiente interno e externo da organização. A gente não pode olhar só dentro da caixinha. E identifica pontos fortes, fracos e também as oportunidades e ameaças, né, para o nosso planejamento. É isso aí, ter uma ideia dentro e
fora da empresa. Isso. Dentro dessa ideia de olhar então os pontos fortes e fracos, ou seja, olhar para a parte interna da empresa, a gente entendeu assim, uma ampla base de clientes, uma equipe engajada, um clima organizacional excelente, uma boa governança, saúde financeira para financiar o crescimento, tudo isso a gente identificou como ponto forte. Como ponto fraco, a gente entende assim que ainda uma imagem institucional ainda um pouco fraca, uma cultura mais voltada para um produto e não para uma solução, um serviço de implantação que ainda não oferece um valor agregado, quer dizer, não é só vender um produto, mas pode vender um serviço, né? Um modelo mental ainda de uma empresa grande que ainda limita um pouco a criatividade, né? Acho que a gente tem que pensar mais como uma startup, mais como uma empresa ágil, né? E aí as oportunidades, a gente entende que IoT, né, internet das coisas, eu acho que cloud, inteligência artificial, blockchain, são todas tecnologias e oportunidades que estão vindo aí, né? A própria cobrança e profissionalização da gestão do governo é uma baita, uma bela uma oportunidade, né? O crescimento do mercado de terceirização, agora com a nova legislação, acho que é bastante uma boa oportunidade aí pela frente. Sim. As empresas especialistas que estão disponíveis aí para aquisição, a gente pode identificar uma boa oportunidade para crescimento, né? Isso. E ameaças aí as startups, né? Startup acho que é um belo modelo aí que é uma grande ameaça porque ela é um belo modelo de negócio e que está sendo cada vez mais atraente. Ela é muito ágil. Às vezes você pegar também dois grandes concorrentes que podem se fundir, isso também pode ser uma ameaça, né? Pode se tornar um gigante. Roubo de dados, ataques virtuais, eu acho que esse tipo de coisa também é uma ameaça, representa para o negócio, né? E clientes cada vez mais exigentes, cada vez mais entendem de tecnologia, né? Isso, entendem cada vez... podem exigir ou não. E conhecem cada vez mais tecnologia, acho que isso aí também é uma ameaça bem interessante, né? Eu acho que isso aí a gente identificou dentro da nossa análise de SWOT, né? É isso. É isso aí. Então tá.